Então, essa reflexão é muito importante de pensarmos nesses locais que possibilitam, para que eu possa sair do fluxo dessa segunda seta e aí para aquele terceiro bloco. Que a partir então dessas experiências que são vivenciadas, emergem então os sentimentos morais que nos ajudam a decidir o que fazer nas situações de conflito moral. E aí, vamos de novo voltar lá atrás. Por que a experiência mística, por que a experiência religiosa permite esse sujeito ser um sujeito diferenciado muitas das vezes, né, diante da sociedade? Porque aquele agrupamento é um agrupamento que fomenta o desenvolvimento dessa estrutura que somos dotados neurofisiologicamente, daquelas 3 capacidades que abordamos no slide anterior. E aí, por conta disso, diante de situações outras, ele vai dar respostas outras. E aí, por isso, a gente consegue perceber que não na totalidade, lógico, mas quando a gente fala isso, nós estamos falando da maior parte. Que a maior parte dessas pessoas possui uma forma de se colocar no mundo e de se perceber de maneira diferenciada, trazendo maior qualidade de vida e melhor saúde mental diante de enfrentamentos, diante da morte, diante do sofrimento, diante do luto, diante de crises. As respostas emocionais, psicológicas que esse sujeito dá, que essas pessoas dão, se tornam diferenciadas, muitas das vezes. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor dessa questão de que são esses neurônios espelhos, né? Os chamados neurônios da empatia, até 1995 acreditava-se que a experiência empática fosse um fenômeno especificamente psicológico, e aí eu não sei aqui, mas bobear, a gente vai ver que muitas pessoas nasceram antes de 95, ou seja, né, o estudo neurofisiológico da empatia é mais novo que muitos de nós, né? Então isso mostra que ainda tem que se fazer muito, né? Tem muito tipo de estudo. Nós temos 3 grandes grupamentos de neurônios. Nós temos os neurônios motores, os neurônios sensoriais e os interneurônios. Os neurônios motores são aqueles neurônios no qual o sistema nervoso envia um sinal até os órgãos efetores. Os sensoriais são aqueles que captam, de alguma maneira, os registros e levam até o sistema nervoso central. E os interneurônios fazem as ligações entre diversos neurônios dentro do sistema nervoso central. E aí a gente pergunta, e que classe que se coloca esses neurônios, os neurônios espelhos? Onde que eles entrariam? E a gente pode pensar, será que eles seriam sensoriais, já que a gente está falando sobre captar esse tipo de informação? E aí olha só que interessante, os neurônios espelhos são uma espécie de neurônios motores, ou seja, uma espécie de neurônio motor, que disparam não só quando mas principalmente quando a outra pessoa desempenha uma ação específica. Então, ele já vem enquanto estrutura muito próximo à questão de você reproduzir. Por isso não o interpretar, mas diretamente o reproduzir. Por isso é espelho. Porque senão, enquanto sensorial, não seria tanto espelho. Então, quem tem criança em fases de desenvolvimento, bebê, você faz gestos com a boca e os neurônios espelhos, eles estão principalmente na região, a gente vai ver daqui a pouco, né? F5 do córtex cerebral, e essa região do córtex cerebral, a região F5, ela está associada à parte da boca e das mãos. E aí, muitas das vezes, eu não sei se vocês já se viram, alguém está falando e você está quase que fazendo o mesmo movimento com a boca. Alguém boceja e você boceja junto. As pessoas estão fazendo movimentos com as mãos e você está quase que, e automaticamente você está fazendo isso. A criança faz muito isso. Você está falando com ela está fazendo as questões faciais, ela reproduz. E ela não está reproduzindo isso intencionalmente, é a ação desses neurônios espelhos fazendo isso, refletindo. Porque ao executar a atividade, esse sujeito compreende de maneira melhor a ação e a intencionalidade do outro. Porque ele está reproduzindo aquilo. Então não preciso do estímulo que ele está vivenciando, porque aquele sujeito está em pé fazendo tal coisa, os estímulos são outros. E ele está me vendo. Então, ao ver a boca dele fazendo aquilo, eu imito, mais uma vez, não de maneira intencional, porque aí não é a coisa do teatral, do imitação, né? Mas é automático por conta dessa estrutura.
Então, adota a perspectiva da outra pessoa. Ele consegue me fazer adotar a perspectiva desse outro sujeito. Em 1996, então, os primeiros estudos localizam essa estrutura. Então, em 96, nós temos os estudos da área, principalmente a identificação inicial, essa região chamada F5 do córtex premotor, que está relacionada justamente com a parte da boca e das mãos. Então, pesquisas foram realizadas com pesquisas com macacos, e aí os autores, em 2007, muito recente, em 2007, uma interação, uma inserção de eletrodos identificou essas estruturas dos neurônios espelhos não só na área F5, mas no córtex premotor, no lóbulo parietal rostral e no lóbulo frontal. Então vai começar a perceber que eu não tenho somente nessa região, mas em várias regiões, esses neurônios espelhos. E aí eles vão estar executando em cada uma dessas ações possibilidades justamente daquelas capacidades que a gente viu. A capacidade de perceber o outro, a capacidade de me colocar no outro, a capacidade de sentir tudo aquilo, de me diferenciar do outro. Veja que quando eu falo de me diferenciar, eu estou falando muito de questões que são aí sim cognitivas, muito ligadas ao córtex pré-frontal, nessa diferenciação, do que eu levo às questões de julgamento. Mas para isso eu preciso ter essas capacidades, então eu tenho provavelmente neurônios espelhos nessas áreas, porque vão facilitar essa capacidade, tá? E pesquisas então vão sugerir uma relação dessas áreas com o sistema límbico. Por quê? Porque ele passa a ser a porta de entrada para a parte emocional, o start emocional. Porque não é porque eu tenho um neurônio espelho que eu tenho a capacidade emocional de sentir. Não é ele, não é ele que faz. É ele que, através de vias, vai desenvolver essa capacidade. Então, não está ali. Está em vias que são acionadas a partir dessa estrutura. Então, olha que interessante, sujeitos que espelham isso, é a capacidade da execução dos neurônios espelhos, Então, sujeitos que espelham, os neurônios mostraram o quão forte e profundamente enraizada é o vínculo que nos une aos outros. Olha que interessante, a vinculação que nós temos com as outras pessoas. Esse processo, e aí é muito legal quando a gente vai para processos naturais. Processos naturais que a gente fala são relações que naturalmente quase que forçam o sujeito, porque não significa que é obrigatório, porque senão a gente não teria as exceções, forçam os sujeitos a desenvolver essa relação de espelhar a maternidade e a paternidade. Porque a criança não fala, ela não consegue ainda expressar o que está acontecendo com ela. E aí os pais vão adquirindo, os cuidadores, de certa maneira, as pessoas próximas da criança, vão desenvolvendo a partir desse espelhar-se, cada vez mais se espelhando, esse vínculo da criança chorar, ela vai ser, é tal coisa. Não é porque o som do choro modula e traz algo, não. É porque o movimento corporal daquela criança, o movimento facial daquela criança, você já consegue entender o que ela está sentindo, o que está se passando naquilo ali, com aquele sujeito, através das várias vias. Porque vamos imaginar, eu posso ter o desenvolvimento dessas questões do neurônio espelho sem precisar passar pela via visual. Eu não preciso obrigatoriamente da via visual, que se eu fosse pensar assim, deficientes visuais não poderiam desenvolver os neurônios espelhos. Então não passa por aí. Existem outras formas de registro, são registros da interação com o outro. Então isso nos mostra que quanto mais espelhado esse sujeito, mais desenvolvido esse sujeito é nos seus vínculos. E aí, de novo, vamos voltar para as questões de como que as experiências místicas, as experiências religiosas e até mesmo os processos meditativos, em algumas vezes, mas principalmente as experiências religiosas fomentam isso. É um campo de desenvolvimento disso. Os neurônios espelhos, então, são ativados quando observamos a execução de uma ação, mesmo quando esta é parcialmente oculta.
e aí vem a interpretação do contexto. Então, por exemplo, eu posso estar vendo uma parte da pessoa bocejando, eu consigo interpretar o contexto e faço isso. Não é qualquer movimento feito que dispara os neurônios espelhos, isso é muito interessante. Então, porque a pessoa está simplesmente caminhando, não. É necessário que haja uma intencionalidade, um significado naquilo, porque senão a gente estaria disparando os neurônios espelho para qualquer movimento que o outro faça. O entendimento e a intencionalidade é sua, de certa maneira, tá? Da ação do outro, mas você também é envolvido. O entendimento das ações dos outros está relacionado ao disparo de certos neurônios espelhos. Então, veja que eu preciso também uma parte agora do desenvolvimento cognitivo. Algo que seja, né, da compreensão, para que aquilo ali possa ser disparado, que é o papel da interpretação na ação alheia. Porque se não vem aquilo, né, e se eu não tenho a capacidade cognitiva, é como se ele chegasse até certa parte, mas eu também não dou seguimento para aquilo. Então eu preciso também do entendimento das ações, porque senão vem o processo inicial, mas eu não dou a continuidade enquanto vias do processamento. E aí, se eu falo então dessa capacidade para compreender enquanto cognição, eu estou falando desse último tópico, que o repertório do comportamento do próprio observador, ou seja, quanto maior o meu repertório, maior é a minha capacidade de entendimento das ações do outro. Porque é esse repertório mais o conhecimento do contexto me dá então essa capacidade dessa ação, desse desenvolvimento. E aí vamos lá. Então, obrigatoriamente, porque eu vou vivencio uma experiência grupal religiosa, me facilita? Não. Imagina, se eu vou, enquanto entendimento, achando que aquilo ali é um bando de pessoas fanáticas e que, na verdade, aquilo ali são questões psicóticas e que a religião é o mal da sociedade. Ou seja, olha a forma com que eu já estou indo, né, enquanto compreensão do fenômeno. Bloqueado, vamos colocar assim. Né? Além disso, estar ali, porque eu não tenho um repertório desenvolvido para a experiência, e o meu contexto, e o meu conhecimento do contexto não me possibilita, eu não vou fazer o desenvolvimento. Aquilo não é o campo. Então não significa que estar no local, mas é a disposição de estar no local. É a forma de vivenciar, é a forma de se colocar. Enquanto eu estiver fechado no sentido das minhas crenças, fechado no sentido da minha forma de entendimento de mundo, não adianta eu estar no local da possibilidade do desenvolvimento disso. Esses elementos todos precisam de alguma forma estarem ali para que eu possa aí sim fazer a possibilidade de desenvolvimento daquelas capacidades. A emoção, então vamos lá, a gente já viu que o neurônio espelho é essa porta. Vamos aprofundar um pouquinho mais nessa relação dela enquanto as questões emocionais para o processo empático. Porque é dele. Alguma via tem que ir para as questões emocionais. Então a emoção pode ativar neurônios espelhos do córtex pré-motor. A emoção é o estado emocional, que aí agora não é o fenômeno motor. Lembra, o fenômeno motor é o bocejar. É o movimento de alguma coisa, ele dispara esse reflexo. Nós estamos falando de questões motoras, mas as emoções, a experiência, a vivência emocional do outro, aqui é do outro, também vai ser nós, mas do outro, pode disparar esses neurônios espelhos. Então, opa, olha que interessante. Então, quando alguém está vivenciando alguma coisa emocional, aquilo ali também pode disparar esses neurônios espelhos. Ou seja, há uma cópia desse padrão, há uma cópia daquele padrão de ativação nas minhas áreas somatosensoriais e a ínsula. Essas duas regiões, ou córtex insular. Por quê? É como se aquela experiência, não sei se vocês já perceberam, quando uma pessoa está feliz, algum evento, e você está ali na plateia, você vai sorrindo junto. É como se a emoção do outro invadisse você. É literalmente isso. É como se a experiência da felicidade do outro invadisse você. E ao invadir você, você se pega sorrindo. Igual a pessoa está sorrindo. E o seu estado emocional vai alterando. Por quê? Porque esses neurônios espelhos, ligados à nossa área somatosensorial, ou seja, eu passo a sentir
Mas o estímulo que ela está sentindo é direto. Mas o meu estímulo é a partir do estímulo dela. E eu começo a estar ali. Aí o outro fala assim, nossa, você está sorrindo. Aí você, ó, quase que você nem percebi. Porque não é um algo automático no sentido de que você faz proposital. Não, você vai se literalmente enchendo daquilo. Aquilo vai te invadindo de certa maneira enquanto estimulação e modificando as suas estruturas, por conta dessas questões dessas vias somatosensoriais e por conta dessa relação com o córtex da ínsula. Por quê? E aí a gente trouxe aqui só para poder a gente falar um pouquinho da ínsula. O córtex insular ou córtex sensorial emocional. Olha que interessante, ele também é conhecido como córtex sensorial emocional. Ele tem um papel importante na atenção voltada para os estados corporais internos e as consequentes sensações subjacentes dos estados emocionais. Então ele é como se fosse algo que está relacionado com um despertar sobre o que está acontecendo no seu corpo emocionalmente. Como é que estados que estão aí identificando isso? Ativado quando exposto a odores e sabores desagradáveis, porque ele gera em mim estados emocionais. Expressões do outro faciais de nojo, muito relacionadas a esses processos primários. Então, quando o outro faz, você não está comendo, é o mesmo alimento, ele põe na boca e faz uma cara de nojo, automaticamente você não vai comer. Você para e fala, não, porque não está estragado, porque é a cara que o outro fez. A ínsula nos dá essa capacidade de fazer isso. Ela inicia, então ela vai estar relacionada com o sistema límbico, ela está integrante no sistema límbico. E evocação de sentimentos de sentimentos durante a sensação consciente de dor e temperatura. Então, o córtex da ínsula, esse córtex insular, ele está envolvido em todos esses processos. Em que mais? A região anterior da ínsula do hemisfério direito está envolvida na mediação do conhecimento explícito dos processos corporais internos, promovendo a percepção emocional que fundamenta a representação consciente da própria pessoa e um circuito que possibilita ao cérebro julgar e prever os efeitos de estímulos relevantes sobre o corpo. Olha que interessante. Então o que a gente tem aqui? A ínsula, você vivenciando as emoções, as emoções, ela traz todas essas, ela vai processar todas essas informações. Só que, como o neurônio espelho está trazendo essa emoção externa, o neurônio espelho está trazendo essa emoção externa, ao ligar-se com a ínsula, você processa isso como se fosse você vivenciando a emoção. Olha que interessante. Não sou eu vivenciando através de uma estimulação direta. Eu pulo isso, porque eu não tenho, e o neurônio espelho aciona e leva essa experiência, traz essa experiência. Por isso você é capaz de experienciar isso dessa maneira. Porque essas áreas acionadas trazem todas essas informações. Mas não por conta de uma estimulação direta, mas por conta dessa porta que está sendo aberta ali do neurônio espelho. E aí, de novo, a gente ressalta, né? Então, a religiosidade e a espiritualidade, ela é capaz, então, de fomentar todo esse processo, dessas capacidades, que aí a gente traz ali de volta, relembrando, capacidade de sentir e representar as emoções e sentimentos de si e dos outros. O quanto que a experiência religiosa fomenta isso, capacidade de adotar a perspectiva do outro e capacidade de fazer a distinção entre o eu e o outro. E aí, de forma buscando aprofundar agora enquanto comprovações, vamos chamar nisso, né? Trabalhar de maneira de trazer evidências científicas, a gente vai buscar falar de alguns achados científicos que mostram isso. Mas primeiro, só para poder tirar alguma dúvida, a gente trouxe aqui 3 conceitos. O conceito de religião, o conceito de religiosidade e o conceito de espiritualidade. Para entender melhor esses conceitos nessas pesquisas, né, científicas. Religião são instituições sociais compostas por um sistema de crenças e práticas reunidas que sustentam uma suposta relação com uma dimensão transcendental. Né? Não é porque existe religião que existe a transcendência, sustenta uma suposta. E aí nós vamos ver para frente que as pesquisas científicas, elas podem trazer a informação sobre que religião o sujeito é, mas isso não é importante.
O importante nessas pesquisas é entender o fenômeno da religiosidade e da espiritualidade, não da religião. Não é pertencer a uma religião que fomenta isso. É a vivência da experiência da religiosidade, da mística da religiosidade e da espiritualidade. Tá? Então, por isso que quando nós vamos ver estudos ou trabalhar dentro dessa perspectiva, você não precisa ter uma religião, mas ter a vivência da religiosidade e da espiritualidade. Esse é o importante para o desenvolvimento disso tudo que a gente tem falado até agora. E aí, com isso, o conceito de religiosidade é um modo pessoal de lidar ou vivenciar um sistema de crenças e práticas religiosas que podem estar ou não ligadas a uma instituição. Ou seja, eu posso ter uma religiosidade sem frequentar, muitas das vezes, uma designação. Eu posso ter uma religiosidade podendo frequentar diversas designações. De vez em quando eu vou na igreja católica, de vez em quando eu vou no centro espírita, de vez em quando eu vou num templo budista para fazer uma meditação, alguma coisa assim. É a forma com que você vivencia as experiências da religiosidade e, a partir do momento que você internaliza a prática, vou chamar isso de prática, se coloca diante do mundo na perspectiva de perceber o outro. É isso que é a questão da religiosidade. E a espiritualidade é uma busca de sentido para a vida que pode ou não estar ligada com uma crença religiosa. E aí quando a gente fala sobre espiritualidade, diferente de religiosidade, a religiosidade, perceba, está numa forma de me relacionar com o outro a partir, ou seja, as vivências dessa crença, das crenças que são incorporadas a partir das agremiações ou da filosofia religiosa. A espiritualidade é uma postura de ser no mundo, uma forma de transcender o seu objetivo de vida. Aqui eu falo sobre o ser no mundo enquanto o meu objetivo de vida. Se são ligados, se são objetivos de vida, metas, né, sentido de vida, que estão ligados a um ser, por exemplo, de eu quero ser, o meu sentido na vida é trazer a felicidade para mim e para o outro. Perceba que aqui eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de espiritualidade. A pessoa tem como sentido da vida algo que traga esse contentamento de si e para o outro. E perceba, quando ela fala do outro, ela está falando de todas aquelas capacidades que a gente falou anteriormente. Então, as pessoas com maior espiritualidade e religiosidade, de certa maneira, obrigatoriamente, elas precisam ter o desenvolvimento daquelas capacidades disso tudo. E por ter isso, então eu tenho toda uma estrutura neurofisiológica por trás disso, associada a isso, que é diferenciada. Então, né, as pesquisas em neurociência e psicoimunologia também têm crescido muito, ou seja, será que essas pessoas, com todas essas questões, a princípio distintas, neurofisiologicamente, psicologicamente, né, no comportar-se, será que a doença, um vírus, uma bactéria, alguma coisa, na questão da imunidade, é diferenciada ou não? Então, a neurociência e a psicoimunologia fornecem evidências de que o sistema imunológico, o sistema nervoso central e a prática espiritual funcionam como um todo integrado. E seu pensamento, percepções e sentimentos podem alterar a imunidade, construindo resiliência e ajudar na recuperação de uma crise de saúde. Olha que interessante. Então, esse estado alterado de consciência é capaz de alterar, inclusive, os padrões, né, imunológicos do sujeito. E isso pesquisas científicas trazendo. Aqui a gente já está trazendo as questões das pesquisas científicas. Quais são as evidências que são encontradas na literatura desses sujeitos com estados alterados de consciência, da experiência mística, da experiência religiosa ou da meditação? Primeiro, melhor expectativa de vida, melhores índices de enfrentamento de situações difíceis, taxas mais elevadas de comportamentos positivos de saúde, taxas mais baixas de consumo de álcool, tabaco e outras drogas, ajustamento psicológico diante de situações de adoecimento, auxílio nos transtornos mentais, e aí seja o sujeito vivenciando uma experiência ou pessoas com esse estado alterado, pessoas com esse estado diferenciado de consciência ao lidarem com pessoas com transtornos mentais, manutenção da esperança,
fornecimento de suporte social e redução do índice de suicídio. Isso tudo são evidências que são trazidas na literatura científica, comparando pessoas que têm esses estados, vivenciam esses estados de experiência, das pessoas que não vivenciam esses estados de experiência. E aí, quais são as hipóteses também que são trazidas não só da questão do neurônio espelho para o desenvolvimento da empatia, mas de todos esses processos? Primeiras evidências, né, surgem no século do século XIX, com estudos da epilepsia no lóbulo temporal. Porque as pessoas que tinham epilepsia do lóbulo temporal, né, em 1892, foram associadas a estados de religiosidade, de transes e crises religiosas das pessoas que não têm a epilepsia. Então começou a pensar que opa, alguma coisa acontece no lóbulo temporal, porque quando a pessoa tem uma crise epilética nessas áreas, a manifestação que ela apresenta é similar às experiências místicas religiosas. Aí aqui agora muito mais a experiência mística religiosa, de ouvir, de ver, de sentir, de aquilo outro, de perceber que Deus está dentro invadindo o seu ser na crise epilética dessa área. Não que toda experiência seria a crise epilética, mas então começa a se pensar, pô, alguma coisa acontece no lóbulo parietal, no lóbulo temporal. Porque as pessoas narram a experiência mística. Eu senti uma invasão, como se Deus estivesse, né, invadindo o meu ser durante a crise epilética. Em 1975, são as primeiras descrições clínicas, então, dessas crises epiléticas do lóbulo temporal, com relatos de experiências espirituais internas. Então, há uma associação. E aí, de novo, então não significa que toda, mas houve uma alteração e ela está narrando para mim algo semelhante, então começa essa hipótese do lóbulo temporal estar envolvido na experiência mística. Né? E aí vamos de novo, qual é a experiência mística que a gente está falando? Igual narramos logo no início, Santa Teresa d'Ávila, Joana d'Arc, Francisco Cândido Xavier. Então é a experiência da questão do transcendental. Em 1998, essa hipótese, né, contudo emocional de um estado mental, é transmitido do sistema neurovegetativo, do sistema nervoso neurovegetativo à epiderme, através de uma pesquisa. O que eles começaram a investigar? De novo, testando essa questão da hipótese, né, temporal. Fizeram, através de questões cutâneas, né, da pele, uma investigação. Será que as experiências místicas, né, não a vivência da religiosidade, mas as experiências místicas possuem estados alterados, né, emocionais, e fizeram isso a partir da leitura cutânea, das questões elétricas cutâneas. E aí foram identificados, conseguiu perceber que a experiência mística possui um estado elétrico na pele diferenciado de qualquer outro estado emocional. Então, não se sabe por quê. A princípio, que nós estamos falando em 98, não se sabia por quê. Mas é uma experiência emocional distinta das outras. Era uma experiência distinta das outras. Então, eles reforçando cada vez mais. Olha, alguma coisa está acontecendo. Não é algo apenas externo do corpo. Ele está no corpo. O corpo se altera, literalmente, diante da experiência mística. E aí esses autores, o Pearson, principalmente Pearson, nesse momento, ele vai fazer nessa época o chamado Gold Helmet, que seria o capacete de Deus. Não sei se vocês já ouviram falar dessa experiência. O capacete de Deus era literalmente, né, como se fosse um capacete que era colocado. E aí lembra, nós estamos falando sempre da questão do lóbulo temporal. E aí esse capacete tinha eletrodos que faziam estimulações elétricas nessa área, pequenas estimulações elétricas, para poder justamente verificar, se a crise epilética, que eu estou falando de questões elétricas, causa isso, será que se eu causar em pessoas que não têm crise epilética, tentando comprovar mais ainda, né, essa questão temporal, do lobo temporal, eu posso ter a mesma resposta? Porque antes era o organismo me dando a crise epilética, agora não. Eu quero causar ali para verificar, né, se o discurso da mística religiosa também surge nessas pessoas. E aí o Pearson, ele vai pegar e vai fazer essa experiência durante anos com centenas de pessoas.
colocava aquele capacetezinho e fazia a estimulação. E o que ele conseguiu identificar nas pessoas? Primeiro, relatos de sentir a presença de Deus, Buda e outras questões da divindade, né, e maior. Então, as pessoas narravam durante esse tipo de estimulação sentir essa presença, a presença benevolente ou do milagre do universo. Elas sentiam, né, algo agradável, bom, que traziam essa paz interior, né, e sentir como se com uma bem-aventurança cósmica. Então, olha que interessante, mais uma vez, reforçando dentro de uma teoria, que a gente está falando da hipótese, né, do lóbulo temporal, de alguma maneira está associada ali à questão da experiência mística. Então, esse autor faz esse tipo de experimento. E aí ele coloca, né, que existe então a possibilidade de uma condição fisiológica dos estados místicos e espirituais que não precisa da epilepsia ou do próprio capacete de Deus para se manifestar. Então, não precisa. Então, porque antes estava relacionada à epilepsia. Então, se eu tiro a epilepsia e estimulo essa área, a coisa acontece. Então, eu posso dizer que essa área estimulada pode ser pela presença divina, de alguma maneira, vai causar isso. Ou, diante da experiência divina, aquela área é manifestada. Então, ele começa a trabalhar isso. Nós estamos falando ainda de 2006, tá? Nesses estudos. Em 2009 até 2018, nós tivemos nesse período de 2009 e 2018, cerca de 23 estudos, com 668 pessoas ao todo, quando a gente pega esses 23 estudos, que buscaram investigar, então, os fenômenos espirituais, os fenômenos dessa mística religiosa, com bases neuroeletrônicas ou neuroelétricas, ou seja, utilizando o eletroencefalograma. Então, ou seja, começou a se explorar cada vez mais de que maneira que o cérebro está estruturado diante da mística religiosa. Será que existem alterações elétricas, já que o capacete de Deus consegue fazer com que a experiência possa ser narrada, agora de maneira na experiência religiosa, porque agora eu não tenho mais o estímulo. Eu quero saber na vivência religiosa como que esse cérebro está processando. Então, não é epilepsia e não é um estímulo, é o cérebro no processo da própria mística religiosa. E aí eles buscaram, então, primeiro, as bases neuroelétricas e, segundo, buscar isolar quais os correlatos neurofuncionais das experiências positivas para empregá-los com fins terapêuticos. Quais fins terapêuticos? Aqueles que a gente falou anteriormente. Quando eu percebo que a vivência religiosa ou a mística, né, religiosa traz para o sujeito uma sensação de bem-estar, uma qualidade de vida, uma saúde mental, eu posso fomentar essa experiência no sujeito para tirá-lo de certos processos, porque a gente já viu nas evidências o quanto aquilo é positivo em vários pontos. E aí, como a gente está falando de eletrocefalograma, eles trabalharam então com as ondas cerebrais. Aqui a gente vai só, para poder entender os resultados, pincelar um pouco disso. Nós vamos ter, já conversei com o professor Gustavo, a gente vai ter uma aula específica só para falar sobre essas ondas cerebrais, para que a gente possa, né, porque isso acontece também em outros tipos de estudos. Mas existem 5 tipos de ondas cerebrais, a gama, a beta, a alfa, a teta e a delta, e a predominância da onda, dessas ondas, é que vai definir o estado de consciência do sujeito. Então aquela que tiver mais predominante é que define qual é o estado de consciência do sujeito. E aí então esses estudos querem saber se diante da experiência mística, qual o estado de consciência aquele sujeito está. Mas para isso eu preciso pegar esse sujeito também fora da consciência mística, para poder, fora do estado místico, para poder saber se houve diferença ou não. E se houve diferença, alguma coisa acontece, então, neurofisiologicamente, no cérebro da pessoa. Então vamos começar, né, ainda sobre as ondas. A alfa e a teta são os ritmos de baixa frequência, e elas estão associadas, né, ao sistema atencional, memória e memória de trabalho. A beta e a gama são os ritmos de maior frequência e eles são modulados pelo processamento da experiência. Então eles estão muito próximos da questão de experienciar algo. Quando eu estou experienciando algo, eu estou com as ondas beta e gama de alguma forma sendo estando como o meu estado de consciência ali, né, delimitando o meu estado de consciência. A onda gama, ela vai de 30 a 70 Hz.
ela participa do processamento de estímulos visuais, táteis e auditivos. Então, agora, por exemplo, eu espero que a onda gama esteja sendo o estado que está delimitando em que estado de consciência que vocês estão. Por quê? Porque vocês estão imersos a esses estímulos. Também é responsável pelo reconhecimento e reconstrução da experiência, né? Então, estou falando aqui, buscar reconhecer a experiência e reconstruir essa experiência, eu estou falando até de memória. A ondas gamas elevadas porque a gente está falando de 30 a 70, então elevadas seriam isso. Ondas gamas elevadas favorece a acomodação de informações na memória, por conta desse reconhecimento e reconstrução da experiência de curto prazo, tornando-se mais fácil lembrar-se de algo que havia sido esquecido. Então, a onda gama está associada a esses tipos de processamentos do cérebro. A beta, de 13 a 30 Hz, atua em estado de vigília e percepção de tempo e espaço. De novo, tem momento então que eu posso não estar processando, mas estar vigilante, estar parado ali, prestando atenção em alguma coisa, eu estou nesse estado de consciência. É comum sua coexistência com a banda gama, por conta das questões da memória. Estudos apontam sua participação nos processos de cálculo, tarefas, de escolhas imediata e supressão de respostas, que é aquele famoso teste Stroop, onde a gente tem que dizer de algo que não é aquele estímulo ali inibindo uma resposta inicial. Então, nesses momentos, verificou-se muito, né, qual o estado predominante ali de consciência relativo à onda beta. A onda alfa vai de 8 a 13 Hz, associada a estados de relaxamento, né, criatividade e memorização. E aí lembra, a memorização não é da curto prazo agora não, é a consolidação da memória, quase. Que ainda não é quando eu falo assim, eu estou dormindo, né, mas essa memorização porque agora eu estou relaxando. Então nesse momento eu estou iniciando os processos, muitas das vezes, de memorização. Muito observado em meditações, já foi associado ao manejo da ansiedade em programas de biofeedbacks. Então é aquele estado de consciência que a gente precisa, muitas das vezes, induzir o paciente que está ansioso a diminuir essa ansiedade. E ele é induzido principalmente por esses processos e programas de biofeedback, que aí você estimula áreas do cérebro com a carga elétrica para se chegar a essa onda. E aí a pessoa vai relaxando. A onda θ, então estou diminuindo mais ainda, 4 a 8 Hz, associa-se a estados de consciências rebaixadas, nos quais a intuição é potencializada e são feitas conexões emocionais intensas. Então é um nível mais rebaixado ainda da consciência. Então, como se eu tivesse aqui relacionado principalmente a questão do subconsciente. Uma vez que a ansiedade é eliminada por conta da onda anterior, permite um estado de tranquilidade e maior aproximação do subconsciente, sendo eficaz em técnicas de hipnoterapia. Então, na hipnose, procura-se levar o sujeito para esse nível de consciência. Para quê? Para que ele possa fazer conexões com seus estados emocionais e, a partir daí, trazer, quando voltar para ondas mais elevadas, trazer aqueles estados emocionais e trabalhar aqueles estados emocionais no nível da consciência, eliminando as possibilidades dos traumas. E a onda delta, que é de 1 a 4 Hz, são capturadas em estado de sono profundo. Praticamente impossível permanecer acordado durante a frequência delta, sendo raras as situações em que esta banda se apresenta sem que a pessoa esteja dormindo. Aí eu brinco e viro e falo, de vez em quando a gente encontra aluno na onda delta olhando para sua cara, mas não está ali, a pessoa já foi embora há muito tempo. Então vamos lá, só para poder relembrar isso, né, de alguma maneira, pincelar, e aí eu coloquei um quadrozinho, vocês podem dando pause depois no vídeo. Eu coloquei um quadrozinho com as ondas e as principais características dela para a gente entender os resultados dessas pesquisas científicas. Então, olha só, uma pesquisa feita com 14 freiras carmelitas, e essas freiras foram chamadas a três experiências. Primeiro, rememorar a experiência mais forte mística, porque eles queriam saber a onda ao rememorar isso. Rememorar o estado de união mais forte com outro ser humano para comparar. Então, uma pessoa que eu gosto muito, então como que o cérebro está nesse momento, para poder saber se tem diferença da experiência mística, e o estado de repouso, então o meu controle.
Então eu tenho, elas eram submetidas no estado de repouso, para ver como que as ondas ficavam, um estado muito intenso, mas com uma pessoa, e a experiência mística, para verificar se tem diferença da experiência mística, principalmente com esse, comparado com o estado de repouso. E olha que interessante os achados. A experiência mística, que é a mudança na representação do eu, percepção das imagens mentais e sentimentos de paz, foram identificados. Então, nessa experiência mística, trouxe todos esses comportamentos. Houve uma percepção do eu diferenciada, imagens mentais diferenciadas e um sentimento de paz. Então, isso já no sentido das questões das ondas. E aí, o que eles identificaram? Que as ondas a onda teta, houve uma elevação da onda teta, como sendo o principal nível de consciência nesse momento, principalmente na região frontal e parietal. Houve relações de associação da onda teta e beta, as duas ficaram associadas também durante a experiência mística na área frontal, temporal e parietal, e também a onda gama na área temporal direita e área parietal. Então, na experiência mística, todas essas áreas tiveram essas mudanças, diferente das ondas, diferente de quando lembrava de pessoas, rememorava as questões emocionais com uma outra pessoa ou em estados de repouso. E aí a gente consegue pensar, por exemplo, a área teta, que está me falando da consciência mais rebaixada e daquela relação onde eu tenho quase que a questão da hipnose, onde eu trago esses sentimentos mais profundos. Vejo que na experiência mística isso tudo eclode. A área da intuição, tudo isso eclode, muito mais. Então a gente consegue começar a fazer esses correlatos, com os tipos de processamentos que acontecem ali durante esse momento. 10 mulheres e médiuns espíritas e 10 controle, ou seja, não médios, também foram submetidas ao experimento 30 minutos antes, verificar as ondas, durante a experiência mediúnica e após a experiência mediúnica. No caso das não médiums, elas foram o controle apenas da questão comportamento normal. Então, a sua onda, para verificar se era próxima à onda das pessoas, das mulheres médiums, antes da experiência mediúnica. Tá? E aí, durante e depois. O que se identificou? Que a experiência mística, o transe mediúnico, mudança na representação do eu também, na percepção das imagens mentais, sentimentos de paz. E aí nós tivemos aumento da onda beta, dessa onda beta antes do transe mediúnico. Durante o transe mediúnico, a beta e a teta, e a gente já viu as características da teta com essas alterações, e depois a onda beta. Então veja que o processo místico do transe mediúnico alterou a onda, entre beta e teta, e depois voltou para beta. Então tinha beta, beta e teta, e depois a beta. Então alguma coisa literalmente aconteceu ali no cérebro durante o processo. 6 médiuns também foram avaliados, e aí é muito interessante essa pesquisa, porque ela vai trabalhar a questão do pensamento imaginativo. Será que eu não estou criando isso? Será que ele não está criando? E aí quando a gente fala que criar um pensamento imaginativo, então, mas criar enquanto pensamento imaginativo tem seu correlato elétrico, de ondas elétricas do cérebro. Então olha que interessante, eles fizeram vários processos. Primeiro, questões sobre um falecido, sabendo apenas o nome, essa pessoa faleceu, o nome dela é tal. E fizeram várias questões e avaliaram como que as ondas do cérebro se comportavam diante disso. Segundo, experienciar 4 estados mentais quaisquer. Depois, recordar pessoa viva conhecida. Eu quero saber como que as suas ondas estão quando você recorda alguém que está vivo. Depois, ouvir descrições de uma pessoa desconhecida. Opa, quando eu ouço descrições dessa pessoa completamente desconhecida, em que ondas elas estão? Muito próximas, a princípio, é o que eu quero achar no fenômeno mediúnico ali. Outro, imaginar uma pessoa irreal, porque é onde entra o pensamento imaginativo. Eu quero saber se as ondas se aproximarem a isso, então aquilo não é um fenômeno em si, está dentro da imaginação. E a comunicação, que era o fenômeno propriamente dito, para saber onde que ele se compararia com isso. E aí o que eles identificaram? Que comunicação com pessoas falecidas se baseia num cenário mental distinto do utilizado em pensamento imaginativo do cotidiano. Ou seja, enquanto ondas cerebrais não é uma construção da imagem.
Ah, eu estou falando que a alma existe? Não, não é. Aqui a pesquisa não está querendo dizer se existe vida após a morte. Mas, naquele tipo de experiência mística, o cérebro, a pessoa ao se comunicar, se comunicar com alguém, não é a mesma coisa de estar fazendo um pensamento criativo, um pensamento imaginativo. Outra pesquisa, religiosos, e aí essa pesquisa é interessante porque ela aconteceu numa época e 20 anos depois também. Então, num primeiro momento eles fizeram com 52 pessoas e no segundo momento com 76 pessoas. Dessas pessoas, 40 e poucas continuaram participando, ainda estavam no segundo agrupamento. E o principal fator era o fator protetivo da experiência religiosa enquanto ondas cerebrais com a depressão. E aí o que eles conseguiram identificar, tanto na primeira pesquisa quanto na segunda pesquisa? Que as pessoas que pontuaram maiores níveis de espiritualidade na escala utilizadas apresentaram maior amplitude alfa, então maiores ondas alfa, comparados com que os obtiveram níveis mais baixos. Então, tanto no momento quanto no segundo, essas pessoas, e elas tiveram um suporte melhor de enfrentamento durante esses 20 anos ou durante a vida, de episódios que poderiam potencializar a questão da depressão. Então, os maiores níveis de espiritualidade estavam mais associados às questões da onda alfa e maiores é fator protetivo nas questões da depressão. Aqui dois grupos, aí já passando nas questões da meditação, dois grupos porque a gente está falando sempre da experiência mística, e agora a gente vem para a questão da meditação. Dois grupos foram avaliados. A atenção focada é um tipo de meditação, atenção focada e a monitorização aberta. Na atenção focada, a prática é baseada na concentração da atenção sobre um determinado objeto externo, corporal ou mental, ignorando todos os outros estímulos irrelevantes. Então é como se você ficasse parado olhando para aquela bolinha e ficasse ali, focando naquilo ali. Esse é um tipo de meditação. E na monitorização aberta, é uma técnica que tenta ampliar todo o foco de atenção a todas as sensações recebidas, emoções e pensamentos de momento a momento, sem focar em qualquer um deles. É aquilo quando você vira e fala, eu percebo que me invade, mas não fico focado nele e aquilo vai embora. Então eu consigo perceber, amplio, por isso é estar monitorando, mas de maneira aberta, tudo aquilo que está invadindo o meu ser, que faz parte do meu próprio ser, sem eu segurar nenhum deles, que é o que acontece na gente enquanto nível de consciência. Uma emoção te para e você prende nela. Não, deixa ela embora. É o famoso, você não tem como fazer o pássaro não pousar na sua cabeça, mas você tem como impedir desse pássaro fazer um ninho na sua cabeça. Essa é a questão principal aqui. Então, esses dois grupos foram montados, pessoas fazendo um tipo de uma meditação e o outro tipo de meditação. Então, 14 indivíduos com práticas meditativas, ou seja, eles tinham experiências de meditação em ambos os tipos, e aí eles foram analisados através de ressonância magnética. E olha o que foi interessante que se achou. Primeiro, na atenção focada, aquela do pontozinho, os cérebros dos participantes se comportaram como se estivessem simplesmente uma atividade de relaxamento, que a gente vai ver daqui, inclusive, das ondas de relaxamento, apesar de que aqui não trabalhou a questão eletrocefalograma, mas de imagens percebeu a mesma coisa, do relaxamento. Então, é positivo? É para relaxamento, para induzir o relaxamento. Então, às vezes, pessoas que têm dificuldade faz essa meditação para relaxar. E aí, lembrando que ela está associada na questão do controle da ansiedade. Então, é muito bom para esse tipo de processo. Segundo, na forma da monitorização aberta, houve um aumento da atividade cerebral na região do córtex medial pré-frontal, local responsável por pensamentos interiores sobre fatos e sentimentos, que costuma ser ativado quando pensamos sobre o futuro ou relações afetivas. Então, é um processo que trabalha a questão da reflexão, do pensar sobre, do ser invadido, é um outro tipo de meditação. Então mostrou-se que áreas distintas do cérebro. Você vira e fala, mas a prática diz isso, tá? Mas eu quero saber no cérebro. E aí no cérebro conseguiu mostrar que áreas distintas estavam sendo acionadas, associadas a isso. Surpreendentemente, a atividade cerebral ficou mais forte quando as pessoas usaram a meditação no monitoramento aberto e deixaram a mente vaguear livremente em si próprio do que quando o cérebro estava trabalhando para fortalecer a questão do focado.
E aí trabalhar a questão daquela atenção focada. E aí olha que interessante, então a outro tipo de meditação, que é o monitoramento aberto, ela traz para a mente uma capacidade mais de fortalecimento. Então é aquela meditação que, como se a gente pudesse dizer, ele falasse assim, trabalha a minha mente para ser uma mente mais forte, né? Ser uma mente mais trabalhada para superar e para trabalhar diversos processos, inclusive de reflexão, de introspecção, disso tudo. Então são processos distintos que eu vou trabalhar muitas das vezes enquanto proposta terapêutica para o meu paciente. Né? Não eu, porque psicólogo não trabalha com isso, mas enquanto sujeito que vai trabalhar a questão da meditação na mudança de sujeito para essa qualidade de vida. Aqui 2 pesquisas, 45 indivíduos em 3 grupos, e aí durante 8 semanas, e nessas 8 semanas eles eram, os grupos, tinha um grupo da meditação, o monitoramento, o grupo apenas do relaxamento corporal, vamos relaxar corpo, aqui não é meditação, e um grupo controle, que não fez nada. E aí no final, eles foram submetidos a multitarefas estressantes. E aí eles queriam saber se a meditação serve como fator para impactar o estresse. Impactar no sentido, né, de mediar esse estresse. E aí eles verificaram que o grupo que teve melhor score no controle do estresse foi justamente o grupo da meditação. Então esse grupo obteve resultados melhores do que os outros 2 grupos. E na outra pesquisa, com 100 indivíduos, 2 grupos, com práticas meditativas durante 2 anos, pesquisa com 2 anos de controle, e o grupo controle, as observações das gratificações ou dosagens e as dobragens corticais. Depois de 2 anos eles foram verificar através da ressonância que o grupo com práticas meditativas tinham mais dobras no córtex cerebral do que o outro grupo. Isso mostrando que a prática, então eles tiveram que fazer, lógico, ressonância antes e ressonância depois. E então, quanto mais dobras, maior é minha área de questões corticais, de possibilidade de desenvolvimento. Então, a prática meditativa favorece maior capacidade, inclusive, cortical para o indivíduo. O córtex cerebral está associado com processos como memória, atenção, pensamento e consciência. Esse córtex que foi identificado maiores dobras, maior volume. A formação de mais sulcos e giros otimiza o processamento neural, se torna capaz de processar informações mais rapidamente, além de um reforço na formação das memórias e melhoria nas capacidades de tomar decisões. Ou seja, todos esses comportamentos foram identificados justamente nesses sujeitos. Aí a gente vira e fala, gente, imagina que maravilha a prática meditativa, por exemplo, na escola, desde a infância, porque favorece a ampliação cortical, amplia esse campo cortical. E aí outra pesquisa, 19 indivíduos adultos com capacidade de novas ideias e soluções para problemas. Então, foi verificado isso, a meditação para poder saber qual que era a capacidade deles para novas ideias e para enfrentamento de soluções de problemas. E aí foram divididos em 2 grupos. Um grupo com meditação do tipo de atenção focada, que a gente já viu, e monitorização aberta, para resoluções de problemas e novas ideias. E aí o que se identificou? Percebeu-se que no final dos testes que a atenção focada não revelou melhores resultados nas 2 tarefas. Quais? Novas ideias e soluções de problemas. Né? Entretanto, os participantes que utilizaram o segundo tipo de meditação, que é a monitorização aberta, renderam melhor na criação de novas ideias e de resolução de problemas. Então, olha que interessante na diferenciação aqui, inclusive desses tipos de comportamento. Bem, extenso o nosso conteúdo, mas é interessante a gente pensar que é um campo em pleno desenvolvimento, um desenvolvimento muito grande de atuação e de investigação e de aplicabilidade, ou seja, o quanto que a questão da espiritualidade, da experiência mística, o quanto a religiosidade, né, e o quanto da meditação favorece de maneira positiva por questões ontogênicas desse cérebro que possui estruturas para potencializar através então das minhas experiências uma melhor qualidade de vida e uma melhor saúde mental.
pensando que para isso também essas experiências precisam ser vividas de maneira positiva, porque a gente tem estudos que mostram que a religiosidade também pode trazer fatores negativos de acordo com como eu vivo essa religiosidade. Se eu pego essa religiosidade para vivenciar de maneira punitiva, lógico, ela vai trazer sofrimento. Mas se eu pego essa experiência para vivenciar de maneira positiva, eu tenho ali um ganho para a minha saúde mental, eu tenho um ganho para a minha qualidade de vida. E isso tudo cada vez mais sendo investigado e avaliados através dos correlatos, né, da associação, né, com as questões das estruturas, né, do nosso cérebro e do nosso sistema nervoso. Bons estudos para todos.